Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 5 do curso de Cálculo N1 e hoje a gente vai falar de limite fundamental e função contínua, certo? Então, com esse limite fundamental, a gente vai ver mais uma técnica de como resolver limite e aí, por fim, a gente combina com a definição de função contínua, vendo algumas propriedades. E termina com o teorema do valor intermediário, dando uma aplicação do teorema do valor intermediário. Sim, lembrando que essa aula tem o mínimo de adição possível, então já vão me desculpando qualquer parada para tomar água, qualquer gaguejada, tosse, pigarro ou coisa do tipo, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a aula, certo? Bem, a gente vai começar a aula com o primeiro limite fundamental. E o primeiro limite fundamental, eu reuni ele como proposição. Bem, isso não é uma definição, é uma proposição, né? Então, pode-se demonstrar. O que é que a gente consegue demonstrar? Que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso existe e é igual a 1, certo? Então, esse limite, ele sempre existe e vai valer 1, certo? Bem, uma justificativa rápida, não uma demonstração, mas uma justificativa para que esse limite seja igual a 1, é que se você imaginar calcular seno de limite seno de ângulos bem pequenininhos, né? Porque a questão aqui está tendendo a zero. Aquele raio lá unitário, o ângulo ele vai subir bem pouquinho, né? Uma coisa bem pouquinha mesmo. Então, nessa coisa bem pouquinha, o ângulo ele quase vai coincidir com a altura que ele subiu para rebater ali no eixo Y, né? Se você olhar, imaginar coisas bem pequenininhas, então vai ficar mais ou menos o ângulo vai quase que coincidir, a abertura do ângulo quase que coincide com a altura ali do eixo Y, né? Onde a gente calcula o seno. Então vai ficar uma coisa bem pequenininha sobre uma coisa bem pequenininha de igual tamanho, né? Então o resultado dessa fração, né? Ela tende a 1. Claro, tende a 1, não quer dizer ela vai tender a 1, beleza? Bem, mas isso não é demonstração, é só uma justificativa. E eu não vou demonstrar essa proposição, porque como eu falei sempre, a gente está preocupado aqui só com a técnica de como a gente vai aplicar isso, e não a demonstração disso, certo? É um curso de cálculo e não de análise. Mas essa é uma justificativa bem intuitiva, que é razoável de pensar que realmente esse limite é 1. Então vamos ver um exemplo como é que a gente aplica essa proposição, certo? Então, como sempre, a gente vai adequar nosso problema às hipóteses dessa proposição para a gente poder aplicar ela, certo? Então, como é que a gente vai adaptar as adaptações, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer essas adaptações. Bem, o primeiro exemplo, calcula o limite de seno de 2x sobre x. Bem, aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Que o seno de 0 é 0 e aqui embaixo está 0, 0 sobre 0, que a gente não dá para usar, pelo menos, talvez até dê, mas assim, de uma primeira visão, não dá para usar as técnicas que a gente tem até agora. E até agora também não dá para usar essa proposição, porque a proposição diz que é o seno de x sobre x. Aqui a gente tem o seno de 2x sobre x. Então, como é que a gente adequa a esse problema a situação dessa proposição? Bem, a gente faz a seguinte mudança de variável. Considere u aí como sendo 2x, né? E se a gente considerar u como sendo 2x, a gente vai ter que o próprio x ele vai ser u sobre 2, né? E à medida que x se aproximar de 0, né? O valor de u ele também se aproxima de 0, certo? Então, com essa informação aqui, a gente consegue trocar a variável x desse limite, né? Dessa forma, esse limite aí, eu posso reescrever ele como sendo o limite do seno de u, né? Porque o 2x é u, sobre x, aí x é u sobre 2, né? E à medida que x se aproxima de 0, o u se aproxima de 0. Beleza? Aí aqui você tem fração de fração, esse 2 aqui, ele vai subir, e aí a gente vai ficar com 2 vezes o limite de seno de u sobre u. Bem, aqui eu já pus a 2 vezes, porque vai ficar 2 vezes o seno de u sobre u. Mas a gente viu que o limite a gente pode... um produto dos limites quer dizer, o limite do produto é o produto dos limites desde que os limites existam, né? E o limite de 2 quando tende a 0 é 2, então existiu, eu já pus ele multiplicando. E esse limite aqui ele também vai existir por causa da proposição, que veja agora exatamente que a gente tem um limite de u quando u tende a 0 de seno de u sobre u. E a proposição diz que o limite de seno de x quando x tende a 0 seno de x sobre x quando x tende a 0 é 1,
certo? Então aqui você tem o problema com bananas, aqui você tem o problema com maçãs, então o resultado é exatamente o mesmo, né? Então o resultado desse limite aqui é 1. Então, portanto, o limite do seno de 2x sobre x, quando x tende a 0, ele é 2. Bem, mas isso aqui é só uma forma didática de ver o que está acontecendo por trás dessas coisas aí, de resolver limites usando o limite fundamental. Na prática, a gente vai fazer isso aqui de uma forma mais rápida. Mais rápida como? Vamos calcular esse limite aqui, certo? Bem, o que é que eu tenho que fazer? Se você ver lá, a grosso modo, eu tenho que deixar o seno de alguma coisa sobre exatamente a mesma coisa, né? Se eu tiver o seno de alguma coisa sobre alguma coisa, quando essa alguma coisa tende a 0, então o resultado disso é 1. Então eu só tenho que fazer o 4x aparecer aqui no denominador e o 5x aparecer aqui no denominador. Mas isso aí não vai fazer aparecer de uma hora para outra, né? Você tem que ter uma malíciazinha de fazer como é que isso aparece. E o que é que a gente pode fazer? No numerador, a gente vai multiplicar e dividir por 4x. Porque multiplicar e dividir por 4x, você está multiplicando por 1, né? E multiplicar por 1 não altera o número. E embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que, claro, a mesma coisa, só que usando 5x sobre 5x. Então, multiplicando o numerador por 4x sobre 4x e multiplicando o denominador por 5x sobre 5x, a gente vai ter que esse limite ele pode ser escrito dessa forma. Certo? Beleza. Aí, vê só. Aqui em cima tem um 4x, aqui embaixo tem um 5x. Então, eles saem aqui e a gente fica... cancela o x, né? Porque vai ficar 4x sobre 5x. Cancela o x e vai sair só o 4 sobre 5. Aqui eu estou usando o mesmo artifício que o outro lá, né? Do exemplo anterior. Então, eu já vou botar o 4x aqui direto para fora. Mas perceba como é que ficou lá dentro agora do limite. Do limite ficou o seno de 4x sobre 4x e ficou o seno de 5x sobre 5x. Então, ficou já o seno de alguma coisa sobre alguma coisa em cima e embaixo, né? Então, aqui o limite desse daqui vai existir, o limite desse daqui vai existir. Então, eu posso separar eles nos limites do denominador pelo numerador e usando lá a proposição do limite fundamental. Esse é 1, esse é 1. Então, o resultado disso vai dar 4/5. Beleza, pessoal? Então, na prática, é só fazer a coisa aparecer aí, né? Se tem o seno de 4x, eu tenho que fazer o 4x aparecer embaixo, né? Mas não aparecer de qualquer jeito. Eu não posso inventar esse 4x aparecer, né? Eu tenho que fazer com que ele apareça de uma forma adequada. Beleza? Então, no mais, é só variação desse tipo de exercício. Vai ver um tangente, alguma coisa, secante, alguma coisa, mas no mais é variação disso aqui. Beleza, pessoal? Vamos para ver um próximo limite fundamental e esse usa a constante de Neper. A proposição desse limite fundamental é o seguinte, que o limite de quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x e o limite de quando x tende a menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, ambos esses limites existem e eles valem né? E esse a gente já viu em aulas passadas, que é um número irracional que aparece na modelagem de diversos problemas das mais variadas áreas da ciência, né? E esse número tem esse valor aqui, claro, isso é uma dízima não periódica, só repetir não periódica é infinita, né? Eu só repeti até aqui, mas esse aqui não para de se repetir, porque esse número de Neper é Neper ou constante neperiana, né? O número de Neper ou constante neperiana. Vale esse número aqui, certo? Então, esses dois limites, eles existem e ambos valem certo? Então, como é que a gente vai usar? De novo, não vai aparecer só esse limite, né? Provavelmente em exercício. Vai aparecer alguma coisa parecida e aí a gente adequa a essa situação, né? Vamos fazer o seguinte. Calcule os seguintes limites. Vamos primeiro agora arrumar uma fórmula geral até, né? Para esse limite fundamental, em vez de x aqui embaixo, eu trocar por ax, certo? Bem, a gente não pode de cara dizer que isso é porque isso só seria se aqui embaixo fosse só o x, né? O que está elevando aqui é o que tem que estar aqui embaixo, né? Então, não está, né? Aqui está 1 sobre ax e aqui está elevado a x, certo? Então, a gente não consegue ainda fazer isso, certo? Então, a gente tem que adequar fazendo as mudanças de variáveis.
Bem, aí o que a gente vai fazer é algo parecido, né? Não vai fugir da mudança de variável. Bem, na verdade, esse aqui é menos intuitivo do que o outro limite fundamental do seno, né? O outro limite do seno a gente dá até para dar uma maquiada de como não fazer a mudança de variável. Esse é um pouco mais complicado, não enxergar a mudança de variável, a mexer sem usar. Então eu aconselho sempre a tentar fazer a mudança de variável para esse aqui. Esse é contra-intuitivo até o resultado desse limite. A gente não tem uma noção intuitiva de por que esse número vai para o E, né? Na verdade tem uma demonstração, e a demonstração ela envolve séries, né? Então tem convergência de série, tem um monte de coisa de série. Então é normal que nem a demonstração apareça aí nos livros de cálculo e simplesmente ele aceite não, eles ponham esse limite como propriedade, né? Porque não é uma coisa tão intuitiva quanto é o do seno, certo? E também não é tão intuitivo resolvê-lo, né? Resolver um limite dessa forma aqui, certo? Então como é que a gente resolve? Bem, isso aqui está dando uma indeterminação, né? Se você reparar, esse limite aqui gera uma indeterminação. Qual é a indeterminação? À medida que x tende a infinito, esse número aqui vai para zero, então você está ficando com 1 elevado ao infinito, né? E 1 elevado ao infinito é indeterminação. Então, como é que a gente resolve esse tipo de limite? A gente resolve usando o limite fundamental, né? Então, bem, primeira coisa, a gente tem que adaptar do mesmo jeito de forma que estava lá esse problema aqui a esse problema aqui, né? Então, deixar 1 mais 1 sobre alguma coisa elevado a alguma coisa. Então, qual é a mudança que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte mudança de variável. Vai tomar t igual a ax, certo? E note que se t for igual a ax, isso significa que x vai ser igual a t sobre a. E à medida que x se aproxima do infinito, se você olhar aqui, o t também vai para infinito, certo? Então, fazendo essas mudanças de variáveis, a gente pode escrever esse limite aqui como sendo o limite de quando t vai para infinito de 1 mais 1 sobre t, né? Porque a gente tem o ax e agora t, e o x ele vira 1 sobre a. Tá quase lá, né? Porque a gente precisa 1 mais 1 sobre t elevado a t, né? Aqui está elevado a t sobre a. Bem, mas isso aqui a gente faz propriedade de potência, né? Aqui a gente pode enxergar isso aqui como sendo uma potência de potência, né? Potência de quem? A potência de 1 mais a potência disso aqui elevado a t é elevado a 1 sobre t, né? Potência de potência se repete a base e multiplica os expoentes, né? E é exatamente o que tem aqui. Aí agora a gente tem o que queria, né? Porque a gente pode enxergar isso aqui como sendo uma composição de funções, né? Ou seja, essa de dentro composta com a função ou t elevado a 1 sobre a, né? Então a gente pode meio que passar o limite aqui para dentro, né? Como a gente fez em aulas passadas. Bem, e na medida que esse limite daqui de dentro, quando t tende a infinito, pela proposição disso aqui, vai dar e, né? Então, se aí dentro vai dar e, é simplesmente e elevado a 1 sobre a. Beleza? Então, aqui, com esse limite, a gente já meio que arrumou uma fórmula geral para que se eu tiver uma constante, 1 mais 1 sobre alguma constante, claro, com essa constante diferente de zero, x elevado a x, isso vai dar simplesmente e elevado a 1 sobre a. Beleza? Um outro exemplo para esse limite é estudar esse limite aqui. Limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, né? Bem, aí da mesma forma a gente tem que adaptar a questão que a gente tem lá da proposição, né? A gente tem que deixar da forma 1 mais 1 sobre alguma coisa elevado a alguma coisa, certo? Então vamos fazer uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável que a gente vai fazer? Bem, a gente vai chamar t de 1 sobre x, né? E como a gente está se aproximando de zero aqui, a gente tem que se preocupar quando se está aproximando de zero pela direita ou se está se aproximando de zero pela esquerda, né? E note que vamos estudar primeiro se aproximando de zero pela direita. Então, se a gente tomar t como 1 sobre x, a gente tem que x é 1 sobre 3, 1 sobre t, e à medida que x tende a zero pela direita, então 1 sobre x vai tender a mais infinito. Então, ou seja, o t vai tender para mais infinito. Por causa dessa mudança de variável, eu vou fazer x tender a zero, então eu tenho que me preocupar com x tendendo a zero pela direita ou x tendendo a zero pela esquerda. Bem, mas se a gente faz essa mudança de variável, à medida que x tende a zero pela direita, o t tende a mais infinito, né? E daí,
a gente tem que o limite dessa função quando x tende a zero pela direita é a mesma coisa do limite de t tender a infinito de 1 mais 1 sobre t elevado a t. E esse é exatamente o limite fundamental que a gente tem lá, né? Então, o resultado disso aqui é, certo? Mas de forma inteiramente análoga, se a gente fizer o limite de quando x tende a zero pela esquerda, a gente vai concluir que esse limite também é, né? Porque à medida que x tender a zero pela esquerda, o t vai tender a menos infinito, né? Porque aqui vai ficar para números pequenininho, só que negativo, então o resultado dá menos infinito, e aí esse limite aqui fica o limite de quando t tende a menos infinito. Bem, mas a proposição independe, se t vai para mais infinito ou menos infinito, isso dá e. Então o limite de quando x tende a zero pela esquerda, isso dá e. Beleza? Então se o limite pela direita dá e o limite pela esquerda dá e, então o limite de quando x tende a zero, né, propriamente dito, isso vai dar e. Bem, esse exemplo é interessante, eu ponho aqui porque ele coincide com o limite fundamental, né? E tem livros que vai trazer como limite, ou alguns textos e outros textos, vai trazer como limite fundamental esse limite aqui, né? Porque aí o limite de 1 mais x sobre 1 sobre x quando x tende a zero, isso é certo. E a gente está fazendo essa conta toda porque de fato isso aqui ainda está dando indeterminação, né? Porque está dando indeterminação de que tipo? Da mesma forma, 1 elevado a infinito, porque à medida que x tender a zero, isso vai para zero, então aqui dentro fica 1, e aqui fora 1 sobre alguma coisa muito pequenininha vai para infinito. Beleza? Então tem livro que vai dizer que o limite fundamental é esse que eu pus lá como na proposição, tem livro que vai botar o limite fundamental esse aqui que eu fiz como exemplo. Beleza, pessoal? Então limite fundamental, a gente arrumou mais uma coisa para resolver limites, né? Mais uma técnica para resolver limites. Então, a gente parte agora para funções contínuas, certo? Então, vamos definir o que é uma função contínua. Seja f uma função, f de a em R uma função e p um elemento lá no domínio dessa f. Dizendo que f é contínua no ponto P, né, quando o limite dessa função quando x tende a P, ele coincide com f de P. E a gente vai dizer que uma função é simplesmente contínua, né, quando ela for contínua em todo elemento de A, né, ou seja, quando ela é contínua para todo P em A, certo? Geometricamente, e a gente vai ver com exemplos que essa definição de função contínua significa que o gráfico da função ele não tem pedaços, né? Pedaços no sentido que você não para em nenhum momento para... Se você encostar o lápis para construir o gráfico dessa função, em nenhum momento você vai tirar o lápis do papel para poder continuar, né? Ela fica sem pedacinho nenhum, né? Não falta nada, ela é uma linha perfeitinha, sem faltar nenhum buraco ou quebrar essa linha em algum pedaço, né? Ela fica sempre certinha, a linha sempre bem certinha, né? Agora perceba também que envolvido nessa definição, a gente tem três condições aqui, né? Quais são as três condições? Que esse limite tem que existir, certo? A segunda condição é que o f em P também tem que existir, ou seja, eu tenho que calcular esse f em P, e os dois têm que coincidir, né? Então tem três coisas envolvidas aqui, né? E essa justamente isso valia justamente a noção de não ter espaço nenhum, né? No gráfico, né? O gráfico é uma linhazinha perfeita, porque o limite quando x tende a P vai garantir que bem próximo de P essa função ali eu consigo sempre elementozinhos ali próximo de P e essa função vai se aproximando de um determinado valor, né? Desse limite existir. Então está sendo bem próximozinho lá de P, bem pertinho lá, ele ainda está tendo valores e eu consigo chegar bem juntinho de f de P, né? E aí, para garantir que a função é contínua, não está faltando nada, aí esse limite coincidir com f de P. Aí, coincidindo com f de P, eu posso chegar bem pertinho, inclusive ser o próprio f de P. Beleza? Aí é justamente que dá a impressão de ter uma linhazinha geometricamente, ter uma linhazinha bem perfeitinha. Certo? Então, vamos ver com alguns exemplos de algumas funções contínuas, né? Vamos ver alguns exemplos. Bem, primeiro, a função dada por esse polinômio aí é contínua em x igual a zero. Certo? Por que é contínua em x igual a zero? Bem, porque claramente, quando a gente calcular o limite de quando x tende a zero dessa função, isso vai dar 7. E se você calcular o f exatamente de zero dessa função, também dá 7, né? Então, essa função ela é contínua, né? Na verdade, ela é contínua em
todo número real, né? Polinômios são funções contínuas em todo número reais. Seno, cosseno também são funções contínuas em todo número reais, pelo gráfico que a gente já viu e viu que não tem nenhum problema em calcular o f dele e o limite de qualquer canto não dá problema nenhum. Certo? Vamos ver outro exemplo. A função 1 sobre x ela não é contínua no zero. Por que ela não é contínua no zero? Porque o limite dela não existe no zero, né? Se você calcular o limite dela no zero, foi uma coisa que a gente fez até no exemplo anterior, só que lá era 1 sobre t. Se x tender a zero pela direita, o resultado disso aqui vai dar mais infinito, e se x tender a zero pela esquerda, o resultado disso dá menos infinito. Então, não tem o limite, né? Não tem no limite, já furou a condição aqui de definição de função contínua. Então, ela não é contínua no zero. Beleza? E para um x diferente de zero, essa função é contínua? Dá uma pensada aí. Vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo é bastante interessante, que dá justamente a noção da linhazinha estar completinha e ver bem a questão da função se aproximar e o valor da função no ponto, né? São coisas diferentes. Vamos lá. Bem, para ilustrar um pouco mais esse exemplo, isso está aqui o esboço do gráfico dessa função, né? Se x é menor que 1, ela tem esse comportamento. Se x é maior que 1, ele tem esse comportamento, né? E para x igual a 1, ela vale 4. É exatamente isso que tem isso aqui. Essa função, ela não é contínua em x igual a 1, certo? Por que ela não é contínua em x igual a 1? Vamos verificar, né? Então, a gente tem que, naquela definição lá, tem 3 coisas embutidas, né? A gente tem que ver se existe o limite dessa função quando x tende a 1, se o f de 1 dessa função também existe e se os dois coincidem. E por fim, se os dois coincidem. Então, vamos ver os limites dessa função primeiro. Note que quando a gente estiver calculando o limite de quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, quando eu estiver me aproximando de 1 por valores menores do que 1, a lei de formação dessa função é essa sentença aqui de cima, né? Então, calcular o limite de quando x tende a 1 pela esquerda é calcular o limite dessa função, x2 mais 4x menos 5 e x sobre x menos 1. Note que à medida que x tende a 1, aqui em cima vai para 0, aqui embaixo também vai para 0. Então, está no tipo da indeterminação 0 sobre 0, envolvendo 2 polinômios. Então, significa que aqui nesse polinômio de cima tem um x menos 1 escondido. Como é que a gente faz esse x menos 1 aparecer? Fazendo a divisão desse polinômio por x menos 1. Então, se vocês fizerem a divisão desse polinômio por x menos 1, vai ver que o resultado da divisão é x mais 5. E se o resultado da divisão é x mais 5, significa que x mais 5 vezes x menos 1 é igual a esse polinômio daqui. Beleza? Apareceu x menos 1 aqui, cancela, então vai ficar só o limite de x mais 5 quando x tende a 1, e o resultado disso aí vai ser 6. Beleza? Bem, quando eu calcular agora o limite de quando x tende a 1 pela direita, ou seja, com x tendendo a 1 só que para valores maiores do que 1, então eu estou nessa lei de baixo, né? Então, calculando o limite dessa lei de baixo, é o limite de quando x tende a 1 de 4x mais 2, e isso aqui não gera indeterminação nenhuma, então isso aqui é simplesmente 6. Beleza? Então, olha que interessante. O limite quando x tende a 1 pela esquerda deu 6, limite quando x tende a 1 pela direita deu 6. Logo, o limite dessa função quando x tende a 1 propriamente dito é 6, certo? Então, o limite existiu. Beleza, uma barreira foi rompida. O f de 1 também existe. Outra barreira foi rompida. Mas só que no final, você vai perceber que o f de 1 é 4, que é diferente do limite de quando x tende a 1. Então, essa função ela não é contínua em x igual a 1. E está aqui o gráfico justamente para justificar. Porque, olha, eu posso me aproximar de 1 aqui pela esquerda, aí essa função vai se aproximando e chegando bem pertinho de 6. E eu sempre consigo me aproximar por valores menores do que 1, posso chegar bem pertinho de 6. Certo? E aqui, quando eu me aproximo pela direita, por valores maiores que 1, eu posso me aproximar bem pertinho de 6 também. Então, a função sempre vai estar indo para 6. Só que quando eu calculo exatamente o f de 1 dessa função, já não dá mais 6, né? Ele salta aqui para baixo e dá 4. Então, não tem como essa função ser contínua, porque chegando aqui, a linha teve um rompimento, né? Rompeu a linha e depois veio aqui para cima.
beleza? E rompeu exatamente ali em 6, então essa função não é contínua. Então perceba a diferença da função tender para um canto e ela ser exatamente esse canto para que ela está tendendo, né? Tem uma diferença bem grande aí. Então, limite não quer dizer que eu já estou calculando o valor da função lá nesse ponto. Estou me aproximando, a ideia de limite é de aproximação. Certo? Beleza, pessoal? Então, essa função não é contínua. Certo? Algumas propriedades de função contínua, certo? Eu vou listar aqui nessa proposição, que são operações com funções contínuas, né? Sejam f e g de A em R funções contínuas, certo? Então, contínuo em todo esse A. Então, também são funções contínuas f mais g ou f menos g. Então, somar ou subtrair funções contínuas continua função contínua. Também é contínua f vezes g, ou seja, multiplicar duas funções contínuas continua sendo uma função contínua. E f sobre g, desde que g seja diferente de zero, né, para todo x em A, continua função contínua, ou seja, dividir funções contínuas continua sendo função contínua. Bem, também é contínuo a composição de funções, ou seja, se f de A em R e g de B em R, tais que f de A está contido em B, né, para a gente poder fazer a composição, e f de A está contido em B, f é contido no Azinho em A, e g é contínua em B, que é esse f de A, então a função f ou g composta com f de A em R é contínua em A. Então, ou seja, a composição de funções é contínua, mas lembrando de novo, a composição de funções contínuas que façam sentido, né? Não vai fazer, porque de repente a composição não vai fazer sentido, como a gente viu quando a gente falou de operações. Então, soma, subtração, produto e divisão de funções contínuas é função contínua, composição de função contínua é função contínua. Eu vou dar exemplos de como verificar com a função contínua usando isso aqui, quando a gente for ver aplicações do teorema do valor intermediário, certo? E vamos ver então o que diz o teorema do valor intermediário. Bem, seja f uma função contínua em AB, no intervalo fechado AB, e que f de A seja menor que f de B, ou que f de B seja menor que f de A, tanto faz. Se existir um alfa, né, um número real alfa, entre A e B, né, entre os valores de f de A, entre os valores de f de A e os valores de f de B, então existe um Czinho nesse intervalo fechado AB, tal que f de C é igual a esse alfa, certo? Bem, parece complicado esse teorema, né, até complicado enunciado, mas não. Se você entender a interpretação geométrica desse teorema, você vai ver que ele é até intuitivo mesmo, né? Deixa eu desenhar aqui para a gente ver a intuição geométrica desse teorema. Qual é a intuição geométrica desse teorema? Bem, aqui você tem a função em vermelho f de x, né? E aqui você tem o ponto A, f de A, e o ponto B, f de B. Beleza? E é uma função contínua, né? Sem pedaço. Então, você arranca, você tem toda essa linhazinha aqui inteirinha. Então, ó, se você pegar um alfa aqui que esteja entre f de A e f de B, então é natural que você encontre um C aqui, ó, que esteja aqui no meio, tal que quando eu calculo f de C, bate exatamente nesse alfa, né? Eu podia pegar esse alfa em qualquer canto, né? Se eu tivesse um outro canto aqui, pegasse esse alfa mais embaixo aqui. Então, com certeza, você encontraria um C que quando calculasse aqui em cima, daria exatamente esse alfa que está aqui embaixo, certo? Então, essa é a noção intuitiva desse limite, dessa proposição, né? A gente só botou em desenho, ou só botou em palavras, né, em expressões, esse desenho aqui, né? Que sempre você pegar a função contínua, claro. Então, é óbvio que se você pegar um pontinho bem aqui embaixo, perto de B, então você consegue um aqui que vai lá em cima. Ou então, lá perto de f de A, você consegue arrumar alguém que bata lá. Certo? Beleza, pessoal? Então, vamos a um exemplo de como uma aplicação do teorema do valor intermediário. Uma aplicação clássica do teorema do valor intermediário é achar raízes, né, ou soluções para equações não polinomiais, né, ou equações bem estranhas, né? Equações que aparentemente você não encontra
não encontra uma solução por modos práticos, né? Ou seja, achando delta, isolando x, alguma coisa do tipo, ou do que você pode fazer. Por exemplo, vamos verificar, né, que a equação 3x, 3 elevado a x menos x a 4 possui uma raiz no intervalo fechado 1, 2, certo? Ou seja, encontrar uma raiz aí desse negócio é meio difícil braçal, né? De uma forma braçal, talvez é bem difícil ver se acha uma solução. Bem, mas a gente pode garantir que isso tem uma solução, né? E garantindo que isso tem uma solução, então você pega um calculador ou alguma coisa que faça isso e chega à solução rápida, né, desse negócio. Você faz um programa convergir para a solução desse negócio. Então, vamos ver que de fato esse tem uma solução. Como é que tem a solução? Note que se a gente escrever agora, estudar isso aqui como sendo uma função, certo? X, 3 elevado a x menos x a 4, enxergar ele como uma função, essa função é contínua no intervalo 1, 2. Por que a função é contínua? Bem, porque 3 elevado a x é uma função exponencial e a função exponencial é contínua, certo? E menos x a 4 é uma função polinomial e é uma função contínua. Então, você está fazendo a soma de funções contínuas. Se é a soma de funções contínuas, então essa função é contínua, usando aquela proposição lá. Beleza? Então, a gente já usou aquela proposição para justificar que essa função é contínua, né? E é contínua em toda reta, né? É contínua para qualquer número real, porque essa função é contínua para qualquer número real. Essa função é contínua para qualquer número real. Em particular, ela vai ser contínua para o intervalo fechado 1, 2. Agora, perceba que quando eu calcular o f de 1, isso vai dar 2, que é, obviamente, maior que 0. E quando eu calcular o f de 2, isso vai dar menos 7, que é menor que 0. Então, se você perceber, entre o f de 1 e o f de 2, está o valor 0, né? 0 está entre f de 1 e f de 2, porque esse é maior que 0 e esse é menor que 0, certo? Então, se você aplicar o teorema do valor intermediário para essa situação, tomando o alfa lá igual a 0, né? Então, vai existir um Czinho entre 1 e 2, tal que esse f de Czinho vai ter que sair igual a 0, né? Porque o 0 está entre f de 1 e f de 2. Então, ou seja, se você arrumou alguém que está zerando, que faz isso aqui ser 0, você arrumou alguém que faz essa equação aqui ser 0, né? Então, você, portanto, possui uma raiz, essa equação vai possuir uma raiz entre 1 e 2, certo? Mas só que isso aqui, esse teorema é bom para que ajuda, que garante que tem uma raiz, mas ele não te diz qual é a raiz. Então, isso aqui é um problema qualitativo, né? Que qualifica que essa equação tem uma raiz, mas não diz exatamente quem é essa raiz, certo? Mas basicamente isso é uma aplicação clássica aí que vai vir em um monte de exercício. Achar achar raízes, né, ou solução para uma equação bem esdrúxula, assim, que provavelmente você não vai resolver com nenhum conhecimento prévio, né? Então, o teorema do valor intermediário serve bastante para encontrar soluções. Então, provavelmente, quando você vai ver encontrar solução para uma equação aí, provavelmente é teorema do valor intermediário que vai estar envolvido. Beleza, pessoal? Então, eu encerro a aula de hoje com essa aplicação do teorema do valor intermediário. Espero que todos estejam bem e que fiquem bem. E até a próxima. Valeu!